inclusive um curso completo de fisiologia respiratória. Bom, então vamos lá. O nosso objetivo hoje é falar da ventilação, dos alvéolos. Nós sabemos que a ventilação é, na verdade, uma relação entre o volume de ar movimentado, vezes a frequência com que esse ar é movimentado. Então, a frequência respiratória. Tá, então vamos imaginar aqui um determinado bronquíolo respiratório e aqui já o seu alvéolo. Vamos imaginar aqui que tenhamos aqui dois alvéolos bem juntos um do outro, um maior e um menor. Tá, os alvéolos não são exatamente esféricos, mas podemos ter uma ideia. Então aqui temos os alvéolos, temos dois alvéolos. Esses alvéolos vão ser ventilados, ok? Vão ser ventilados, eles precisam se expandir. Essa expansão você já entendeu em uma das aulas anteriores, aqui das nossas aulas. Então, esses alvéolos, vamos supor que esses alvéolos tenham tamanhos diferentes, tá? E, na verdade, vamos supor que esses alvéolos eles sejam duas bolinhas, duas vesículas redondinhas, bem esféricas. Esse seria o alvéolo maior. Esse seria um alvéolo menor. Tá, imagine duas bolhas de sabão. Tá, vamos tentar entender as forças que governam esses alvéolos. Essas forças serão explicadas pela lei de Laplace. Vamos entender o que diz essa lei. Sabemos que existe uma tensão. Os alvéolos, como eles são muito permeáveis, nós vamos observar uma camada muito fina de líquido que fica por dentro desses alvéolos. Essa camada de líquido, essa fina lâmina de líquido, vai promover a chamada tensão superficial, porque aqui nós vamos encontrar a água. Então, essa fina camada de líquido, nós temos então aqui nos alvéolos uma lâmina de líquido. Uma lâmina de líquido, logicamente, aonde a água vai prevalecer, e isso vai fazer com que aconteça uma tensão superficial na interface aqui, então na interface
ar líquido, vai existir uma tensão superficial. Promovido principalmente pelas moléculas de água. Por quê? Vamos tentar entender. Imagine que eu tenho aqui o oxigênio da molécula de água que está ligado aos hidrogênios. Essa é a molécula de água. Uma molécula de água próximo a outra vai acabar atraindo uma molécula vai atrair a outra por causa das propriedades físico-químicas da água. A água o oxigênio tem uma tendência de puxar elétrons para ele. Os hidrogênios vão ficar com cargas positivas, o oxigênio cargas negativas na ligação covalente que forma a água. Isso vai gerar forças atrativas entre hidrogênio e oxigênio, e isso é chamado, essa é a ligação de hidrogênio. E essa ligação de hidrogênio é o que vai explicar a tensão superficial na interface ar líquido. Tá? Podemos entender melhor essa interface, essa relação de forças pela lei de Laplace, que diz o seguinte: haverá então uma tendência, haverá uma tensão aplicada para o centro, tá? Aplicada para o centro. Essa tensão é aplicada para o centro. Muito bem. É notável que a bolha menor, que o alvéolo menor, ele tem um raio menor, logicamente. Então, a lei de Laplace diz o seguinte, que no centro de uma bolha, que aqui estamos pensando como se fossem os alvéolos, surge uma pressão, tá? E essa pressão, ela é a relação entre a tensão, 2T, T de tensão e R de raio. Tá? Então, surge uma pressão no centro deste alvéolo, vamos dizer assim. Essa pressão quer promover um colapso dessa bolha, desse alvéolo. Então, para que nós possamos manter esse alvéolo aberto, nós temos que ter uma pressão de ar sendo empurrada lá para dentro, que vai contrariar com essas forças. Essas forças aqui, elas são forças de tensão. São forças de tensão, tá? Forças de tensão. Tensão superficial, são forças. Então, olha bem, para que nós possamos manter esses alvéolos abertos, nós precisamos de ter uma pressão de ar que empurre esse alvéolo para fora, tá? Se opondo então a essa tensão, tá? E essa força contrária, que estamos aplicando, contrária à tensão, são as forças geradas pela expansão dos pulmões, como já estudamos anteriormente. Então, olha bem, nós chegamos à conclusão seguinte: quanto menor o raio, maior tem que ser a pressão de ar que nós temos que empurrar para dentro dos alvéolos. Então, alvéolos pequenos têm a tendência de ser mais difíceis de serem expandidos. Tá? Então, olha bem, se não temos como mudar a situação do raio,
podemos mudar a situação da tensão. Olha bem, nós podemos dar um jeito na redução dessa tensão. Como podemos reduzir a tensão dos alvéolos, principalmente os alvéolos menores? Através então, a redução da tensão, a redução dessa tensão é gerada pela produção do surfactante. O que vem a ser o surfactante? O surfactante é um fosfolipídio, é uma mistura de fosfolipídios mais proteínas que quebram as ligações de hidrogênio. Esse surfactante ele é produzido por células alveolares do tipo 2. Tá? Começa-se a produção desse surfactante por volta da 25ª semana de gestação. Porém, ele só vai estar sendo produzido numa quantidade adequada por volta de 6 meses. Então, olha bem, o surfactante vai reduzir a tensão superficial, e isso acaba reduzindo a pressão que esse alvéolo tem que ter. Então, com menos força, eu posso expandir esse alvéolo. Tá? Isso facilita a respiração. Então, alvéolos menores são mais difíceis de serem expandidos e poderiam muito bem sofrer colapso, tá? E jogar o ar para o maior, e isso significa uma perda de superfície, um prejuízo muito grande para a respiração. Tá? Então, se o feto nasce prematuro, ele vai nascer com a famosa doença da angústia respiratória do recém-nascido. Tá? Essa enfermidade, ela pode acontecer, é a chamada síndrome da angústia do recém-nascido. Síndrome Então, é a síndrome da angústia respiratória do recém-nascido. Tá? Ela é, na verdade, nessa síndrome uma dificuldade na respiração. Ok? Então, aqui a gente pode ver, mais uma vez, a presença da física a nossa maquinária, no nosso funcionamento. Bom, se você gostou da aula, deixe seu comentário e nos veremos na próxima aula. Tchau, tchau!